Ilustres amigos do canal, tudo bem? O maior risco do Bitcoin é o sucesso. Eu vou repetir, você não ouviu errado. O maior risco do Bitcoin é o sucesso. E não fui eu que disse isso. Foi um mega investidor, mega gestor de fundos de investimentos que deu essa declaração há algumas semanas atrás. Além disso, nós vamos falar também sobre as principais notícias do mundo cripto, pelas quais eu acredito que esse momento de lateralização do Bitcoin será temporário, e continua te dizendo para que você avalie essa oportunidade de investimento que podemos não mais ter nesse nível de preço. Vini Invest, o seu canal que fala de finanças, economia e investimento, para que você se mantenha sempre bem informado e tome a melhor decisão de investimentos. Eu já te convido, dê o like, não é nem se inscreva no canal, dê aquele super like, porque aqui é gratuito, e se você não gostar, no final você deixa o dislike. E peça também aos amigos, conhecidos, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Rapidamente, antes de ir para as notícias, eu quero passar para você aqui o gráfico do Bitcoin. E está aqui, ó, lateralizando entre esse preço, 42.900, 43.000 e 33.500 aproximadamente. Dificilmente o Bitcoin sairá dessa caixa aqui em pouco tempo. Vejam que sobe um dia, cai outro, sobe um dia, cai outro, às vezes no máximo 2, 3 dias e assim vai seguindo. Muito parecido com as outras principais moedas. O Ethereum também, mesma coisa, podemos traçar aqui a mesma caixa que ele está preso. E por aí vai. Mas o vídeo de hoje não é para falar então desse momento de lateralização, consolidação do Bitcoin, mas trazer informações para que você entenda durante esse momento o que está acontecendo no mercado, o que as instituições, os grandes investidores estão fazendo. E eu trago para você agora então a primeira notícia aqui da CoinTimes. Mudança de opinião. Goldman Sachs reconsidera se o Bitcoin é um ativo legítimo. Goldman Sachs, um dos grandes bancos, falando sobre isso. Um relatório publicado pela Goldman Sachs mostra que o gigante banco de investimentos esteve estudando sobre criptomoedas. Capturas da tela do relatório, cujo título é Cripto, uma nova classe de ativos, foram compartilhadas no Twitter. Veja que essa informação é importante e ela pode ser muito relevante. Kunger afirmou que o relatório está completamente disponível daqui a alguns dias. Veja, meus amigos, mais uma grande instituição falando sobre investimento em Bitcoin, em criptomoedas. Mas se você não acredita, um é pouco, nós vamos falar de 10 notícias aqui para que você entenda esse momento único da história de investimentos. Vamos falar agora então do BTG Pactual. Você deve estar ouvindo falar do BTG e diversas notícias na imprensa, mas talvez essa tenha passado despercebida. BTG Pactual lança fundo que investe 100% em Bitcoin. A notícia não é recente, tem 2 semanas, mas é importante. O BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina, lança o BTG Pactual Bitcoin sem FICFIN. O primeiro fundo de investimento de um banco brasileiro em alocação 100% Bitcoin. Aliás, nós falamos então no último vídeo aqui em cima no card para você assistir sobre as diferenças entre você comprar sua moeda ou investir então por um fundo e um ETF. É importante você assistir esse vídeo porque tem diferenças muito interessantes e para perfis diferentes de investidor. E aqui fala, o produto operado pela BTG Pactual Asset Management e distribuído pela plataforma do BTG Pactual já está disponível exclusivamente para investidores qualificados. São aqueles investidores com mais de R$1 milhão ou que tem então o certificado de investidor qualificado. Então, segunda notícia, Goldman Sachs, Banco Pactual, vai guardando aí, vai contando para você não se perder. Andreessen Horowitz visa arrecadar 2 bilhões para o seu terceiro fundo de cripto. Terceiro fundo de cripto, nossa terceira notícia. O terceiro fundo de cripto pode arrecadar 2 bilhões, se tudo acontecer como planejado. Meus amigos, 2 bilhões, afirma fontes do escritor de capital de risco Eric Newcomer. Em abril, um artigo do Financial Times indicou que o fundo cripto liderado por A16Z iria arrecadar 800 milhões a 1 bilhão. E já foi aplicada uma quantia significativa do seu capital em startups de cripto, com um foco recente na escalabilidade da rede, capacidade de ampliar, fazer a gestão crescente da demanda e mercados de tokens não fungíveis,
os famosos NFTs. Então veja, um fundo de 2 bilhões de reais não é pouca coisa. Vai juntando aí, quarta notícia para você. Mas antes, deixa aquele like, deixa a sua dúvida, o seu comentário. Vai lá, 2 segundos para deixar o like. Obrigado, vamos seguindo com o vídeo. Fundos de hedge e gestoras de ativos aproveitam para comprar Bitcoin na queda. Novamente para você, fundos de hedge e gestoras de ativos aproveitam para comprar Bitcoin na queda. Veja se você está preocupado. O abalo no preço do Bitcoin fez com que 2 empresas de negociação contribuíssem com a atividade de compra pelo setor. O preço do Bitcoin se recuperou da sua baixa de 30 mil para 40 mil, uma apreciação de 30% em algumas horas. A Kantorovich, líder de vendas institucionais da FalconX, contou ao The Block: gestores de ativos na TradeFi estão comprando conosco. Não estamos mais estressados. Vejam, meus amigos, eu venho falando isso nesse nosso canal, que as grandes empresas, grandes instituições estão comprando Bitcoin. E se você quiser a confirmação, continue assistindo nesse vídeo que eu vou trazer mais notícias e um gráfico ao final que confirma essa tese. Antes da ascensão do mercado, a Genius Global Trade enviou uma nota e suas contrapartes destacando que fundos macros começaram a comprar a 35 mil dólares. Vai anotando aí, 35 mil dólares. A empresa disse que as vendas repentinas foram amplamente resultantes de liquidações forçadas em plataformas de derivativos. Então veja, 35 mil dólares não é o preço ruim, e é o preço que nós estamos agora. Lembrando, com 35 mil dólares nós podemos estimar uma queda de 40% do Bitcoin. Saiu de 65 para 35 agora, quase 50%. Em maio, corretora de cripto atinge maior volume já registrado. Essa então aí é a nossa quinta notícia. Em maio, corretoras de cripto atingem maior volume já registrado. Corretoras de criptomoedas tiveram mais de 2 trilhões em volume este mês, segundo o painel de dados do The Block, atingindo novo recorde. Maio se torna o 4º mês consecutivo em que tais corretoras tiveram mais de 1 trilhão em volume, segundo o índice de volume do The Block. O índice coleta dados das maiores corretoras. Vejam aqui no gráfico o volumaço que nós tivemos aqui em maio, 2,31, sendo que o mês anterior 1,66 em abril. Veja que esse movimento é praticamente crescente. Tem praticamente aqui, desde outubro vem crescendo. Talvez o único mês que ficou próximo aqui foi esse mês de março, mas muito próximo do mês de fevereiro. 1,23 e o outro 1,17. Então é muito importante. A Binance continua sendo a principal corretora que negocia cripto para cripto. A corretora teve 1,5 trilhão em volume negociado. Coinbase, por outro lado, continua sendo a principal corretora on-ramp e off-ramp, que converte fiduciárias em cripto e vice-versa. Então vejam, meus amigos, a Binance continua sendo então a corretora do varejão, das pessoas físicas, eu e você. E a Coinbase já não, é uma corretora mais institucional, mais voltada para as empresas. Agora segura essa notícia. Presta atenção. Baleias, olha aqui, baleias compraram 3 bilhões de Bitcoin na queda. Baleias compraram 3 bilhões de Bitcoin na queda. Notícia do dia 27 de maio, recentíssima, diz assim: grandes investidores, também chamados de baleias, aproveitaram a queda do preço do Bitcoin na última semana para adquirir mais moedas, segundo a empresa de análise blockchain Chain Analysis. Em um novo relatório de informações sobre o mercado, economista-chefe da Chainalysis afirmou que investidores baleias compraram 77 mil bitcoins na semana passada. Impressionante a informação. Na última semana o Bitcoin caiu, essas informações já estavam aqui. O relatório consta no artigo do The Block de que grandes fundos hedges, novamente, e gestoras de ativo estavam comprando Bitcoin na queda, principalmente na faixa, anota de novo, entre 30 mil e 35 mil dólares. É o preço que nós estamos agora, nesse dia de hoje, 1º de 2021. Agora vamos para a próxima, a antepenúltima notícia. Fundo de Bitcoin da Fidelity ultrapassa 100 milhões em investimentos. Você nunca ouviu falar na Fidelity? Então presta bastante atenção. Diz assim, em agosto, o fundo Wise Horizon Bitcoin Index Fund One, apoiado pela Fidelity, foi lançado, fornecendo um meio para a clientela da gigante gestora de ativos obtivesse exposição no Bitcoin. 9 meses depois, o fundo de gestão passiva arrecadou 102 milhões, segundo o documento.
Segundo o documento, a primeira venda em relação ao fundo aconteceu em 31 de agosto. Desde então, 83 investidores compraram cotas do fundo, segundo o documento. E essa é a informação. Fidelity é uma das principais empresas americanas que querem levar um fundo negociado em bolsa, ou seja, um ETF, a exemplo do que nós já temos aqui no Brasil, ao mercado. O Wise Origin Bitcoin ETF foi anunciado em uma solicitação de registro em março. Grava bem, em março já foi pedido então o registro desse ETF nos Estados Unidos. E eu venho dizendo, no dia que isso for aprovado, o mercado vai disparar. Vamos então para a penúltima notícia, antepenúltima. Estou analisando o negócio. Quem falou isso foi o bilionário Cole Icahn. Sugere investir no meio cripto. Esse é ele. O investidor bilionário Cole Icahn está analisando o setor cripto. Segundo uma entrevista quarta-feira, apesar dele parecer duvidar da ideia de adquirir compras diretas no futuro imediato. Icahn citou o Bitcoin e o Ethereum em uma entrevista à Bloomberg, afirmando que, embora eu não possua criptomoedas agora, acho que algo existe de interessante nelas. Quando começa a falar eu não tenho, mas tem algo interessante, logo vai chegar então a notícia. É só você aguardar. E ele diz, estou analisando todo o negócio. Estou analisando o que comprar neste momento. Veja, o que comprar. E então, meus amigos, é mais um investidor institucional gigante que está de olho nesse mercado. Penúltima notícia para você. Não deixe de compartilhar o vídeo e deixar aquele super like para nós. Volume de pesquisas por assuntos sobre criptomoedas atinge recorde no Google. Foi quando o preço do Bitcoin caiu e as criptomoedas foram pesquisadas. O termo criptomoeda atingiu seu mais alto nível nos Estados Unidos. Ou seja, os investidores, pessoas físicas, começaram a pesquisar e começaram a se sentir então desprotegidos e começaram a vender. E quem andou comprando? As grandes baleias compraram a rodo, é o que você está vendo aqui nesse vídeo. Agora eu quero trazer uma informação que mostra para vocês. Esse aqui é uma tela que mostra quem está comprando e quem está vendendo Bitcoin. Você vai verificar aqui, ó, holding e os mineradores. O que eles estão fazendo? Veja o preço do Bitcoin. Ele ia subindo, até chegar aqui no seu máximo. De repente ele começou a cair. Veja o que aconteceu. Os pequenos investidores saíram vendendo a rodo. O que aconteceu com os mineradores? Veja que à medida que o preço ia subindo, eles iam começando a vendendo. Até que o preço chegou aqui nessa máxima. Olha, veja, eles já estavam parando de vender. E o que eles começaram a fazer? Veja, na mesma linha, compraram fortemente. Esse aqui então são os holders, são as pessoas que compram realmente para guardar para o longo prazo, que não ficam mexendo na carteira. E além disso, quem também comprou? Os mineradores de Bitcoin. Veja, é a linha vermelha que nós temos aqui. Novamente, a mesma situação, foram vendendo. Só que eles começaram a comprar até antes, então, dos holders. E chegaram aqui, ó, veja, estão comprando o Bitcoin. Se você tem dúvida, então, de quem está vendendo e quem está comprando, não há mais dúvidas. E a última notícia desse vídeo é essa daqui que eu falei no início. O risco do Bitcoin é o sucesso. Quem falou isso foi Ray Dalio em entrevista, não fui eu. O risco do Bitcoin é o sucesso. Tá ele aí, em artigo publicado. Ele disse, o investidor bilionário Ray Dalio disse que o maior risco do Bitcoin é o seu sucesso, ao prevenir investir na criptomoedas em vez de títulos públicos. O maior risco do Bitcoin é o seu sucesso. Quando mais economizamos, mais você pode dizer, prefiro Bitcoin do que título. Veja, ele está dizendo título público americano. O que ele quer dizer com isso? Reserva de valor, que você não vai perder dinheiro com o tempo. E ele diz, fundador do maior fundo hedge do mundo, eu vou repetir para você, o maior fundo hedge do mundo é gerido por esse senhor. Revelou ter um pouco de Bitcoin. Imagina o que é um pouco para o maior fundo, do maior gestor de fundo do mundo. Porém, ele ressaltou o receio de que o governo consiga exercer controle sobre a criptomoeda. Então, temos que ficar antenados a esse respeito. Meus amigos, essas foram as notícias do mundo cripto que continuam trazendo muito otimismo e que eu acho que esse momento é temporário. Você gostou do vídeo? Deixa aí aquele super like. Qual a sua dúvida? No que você acredita ou no que você está preocupado? Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais as notícias do mundo cripto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.